4. Criatividade. Percepção do problema, preparação, incubação e iluminação. Etapas do processo. Olá! Então sejam bem-vindos nesta quarta videoaula, videoconferência, videopalestra, papo furado, o que você quiser. Vamos continuar então falando sobre criatividade. Por que a gente fala sobre criatividade? Porque ela é indispensável à nossa vida. E nós precisamos ser seres criativos para resolver nossos problemas. E também para nos fazer brilhar, maravilhar. Vamos lembrar então o que a gente já falou. Nós passamos pelo conceito de criatividade. Eu estou trabalhando em cima do conceito que eu criei mesmo. Porque eu compilei pegando de diversos autores e vendo que alguns eram incompletos. E juntei tudo e fiz esse conceito um pouco mais abrangente. E pode ser que algum dia eu modifique. Continue estudando o assunto. Porque essa área não é um assunto fechado. Então nós temos o quê? Que criatividade é um processo. E sendo um processo, esse processo criativo, ele tem etapas. Então nós já passamos sobre a primeira, que é a percepção do problema. Pode deixar que eu não vou falar em lavar louça hoje não, tá? Juro, não vou lavar nada. E hoje vai ficar tudo sujo. Então, percepção do problema, que não precisa ser um problema de verdade. Ai, assim, ai, quebrei a cabeça, socorro, o que eu faço aqui no meio do deserto? E eu estou sangrando. Então eu vou pegar, mas o meu carro tem radiador. Aí eu vou pegar a água do radiador e vou molhar minha cabeça. Não precisa ser um problemão desses. Pode ser assim, poxa, eu quero contar essa história, qual é a melhor maneira de contar essa história? Como aconteceu, e a gente precisa de conhecer essas etapas, saber como é que elas funcionam, porque às vezes você exerce uma função criativa. Uma coisa é você, pessoa, ter atitudes criativas dentro da sua existência. E a outra coisa é a sua criatividade ser seu ganha-pão. Então você precisa também conhecer o processo criativo para você ter recursos para poder trabalhar. E, por exemplo, eu escrevi A Vida de Michelangelo, um livro chamado Nos Traços de Michelangelo para a editora Ática. Eu fui convidada pela editora para escrever. Eu já conhecia a vida de Michelangelo. Eu me lembro, muito criancinha, quando meu pai foi para a Europa, aí veio, trouxe slides, aí contava a vida de Michelangelo. Eu achava tudo aquele negócio maravilhoso. Parla Moisés. E o lado da minha família italiano, então eu queria saber falar italiano. E eu achava que eu, Ângela, Michelangelo, a gente era meio assim, entendeu? Tudo assim. Aí, o Michelangelo era uma coisa que eu queria muito escrever bem a respeito dele. E aí foi um presente. Então eu tive que passar pelas essas etapas do processo criativo para poder escrever. E eu tinha diversos desafios. Então eu tinha um livro que eu devia escrever, e esse livro já tinha ilustrações. Então as ilustrações eram feitas por um cara tcheco, e eles estavam lá, as ilustrações. Então cada pedaço do texto que eu fosse escrever tinha que combinar com a ilustração. Então esse era o primeiro desafio, eu não podia sair escrevendo e tal, não. O livro já vinha todo diagramadinho. Aí vem o segundo desafio, era um livro para criança. Então há várias coisas dentro da vida de uma pessoa que a gente tem que odorar a pílula ou contar de outra forma e sendo verdadeiro e tal, e com uma linguagem também específica. Segunda coisa, o segundo desafio, né? E isso daí tem como a forma, como é que eu vou apresentar esse texto? Que tipo de linguagem que eu vou apresentar? Ainda tinha mais um detalhe, em cada página eu já tinha um número certo de linhas e de número de palavras para colocar ali. Gente, era uma coisa, era um monte de desafios que eu tinha que cumprir. E ainda tinha que ser criativo. Não podia ser, então era uma vez um cara chamado Michelangelo que não podia, tinha que fazer uma coisa, né, dentro do meu estilo, que foi por isso que me chamaram e não outra pessoa. Então, ainda tinha um prazo. Muita coisa para resolver, né? Então, como é que eu fazia para chegar lá? Então, para ter esse ritual da escrita, então primeiro eu estudei pra caramba tudo sobre Michelangelo para poder escrever a respeito dele, porque mesmo se você vai falar só uma frase a respeito do Michelangelo, você tem que saber muitas outras frases para essa sua frase ter valor, porque senão fica só repetição e não tem valor nenhum, né? Você copia e acabou.
Então, eu precisei fazer a minha preparação, que é a segunda fase. O meu problema era escrever um livro, com todas essas restrições. A segunda fase era a preparação. Então, eu tive que ler muito a respeito de Michelangelo e ler o que os outros biógrafos já tinham dito a respeito dele. E também separar o joio do trigo, porque às vezes é biografia, não sei o que e tal, mas tem uma coisa lá que não é verdade. E aí veio a terceira etapa, que é da incubação. Nós estamos, então, nessa etapa que a gente falou no vídeo passado, sobre a incubação. Aquela hora em que você não está pensando em nada e você fica lá. Ou você faz um ritual, porque aí, no caso, é necessário fazer o ritual. E esses rituais, cada artista ou cada criativo tem o seu. Cada um descobre como acionar lá a molinha da criatividade. Então temos como Proust, que cheirava maçãs verdes, que tinha na gaveta, um monte de maçã verde podre, abria e esperava. Eu acho que a mãe dele não devia achar muito bom. Você já imaginou? Eu fico imaginando como é que ia ser a mãe de Einstein, falando com ele: menino, bota a língua pra dentro, PT esse cabelo, né? Ia ser uma coisa complicada. O ser humano criativo tem essas características meio estranhas. Então, ele cheirava aquelas maçãs podres. Tinha outro que ficava deitado no caixão antes de criar. Tinha outro que tinha ouvido uma música bem alto, bem alto, bem alto, bem alto. Eu tinha tudo isso escrito com os nomes das pessoas, mas acontece que eu guardei em algum lugar no passado, que só eu e Deus sabíamos onde, agora é só Deus que sabe, ele ainda não me contou onde eu guardei. Então, esta é a nossa primeira interrupção. Nas histórias e quadrinhos, quando a personagem tem uma ideia, aparece flutuando sobre sua cabeça uma lâmpada. E na nossa Angel não seria diferente. Ela está com um problema, que o gatinho está preso e parece que o galho é um pouco mais alto. Como é que ela vai quebrar esse galho? Quem já conhece a Angel sabe que ela tem ideias muito criativas. Quem não conhece pode ir no Facebook, na minha página, e procurar o álbum da Angel. Ou então aqui mesmo ver a Angel cantando, né? Então, essa lâmpada maravilhosa que aparece, que é a verdadeira lâmpada de Aladim, que aparece em cima de nossas cabeças, representadas assim na história em quadrinho, é o Fiat Lux divino, né? Faça-se a luz. Você vê que ilustração vem dessa palavra, iluminuras vem daí, você está esclarecendo, está tornando claro. E quando vem essa luz, ela vem apenas no momento que você está ali na incubação. E aí ela vem com tanta certeza, com tanto êxtase, que pode acontecer com você a mesma coisa que aconteceu com Arquimedes, que ele estava com um problema que era saber a densidade dos corpos, na realidade, né? Porque para saber o peso da coroa lá do rei, o que ele fez? Tava lá, não tá pensando nada, tá pensando em coroa não, tava lá deitado na banheira. Aí ele flutuou. Aí ele sai e grita o quê? Que todo mundo sabe. Eureka, Eureka! E saiu gritando, pelado, maravilhado com aquela iluminação. Ele descobriu como resolver o problema da densidade dos corpos e, consequentemente, da coroa, e manter a sua própria cabeça no pescoço. Então, claro, não é bem assim, mas enfim. Então, esse momento da iluminação, ela é o ato criativo, é aquele momento que você fica meio parecido assim, você tem uma sensação de invencibilidade. É um momento muito, muito prazeroso. Mas ela só ocorre nessa época da incubação. Então, como eu falei no vídeo anterior, muitas vezes a mãe quer que o filho seja criativo, fica elogiando, mas ele não quer que o cara fique deitado num caixão, não quer que fique cheirando maçã podre, essas coisas horríveis, né? Então a gente tem que pensar muito a esse respeito. E às vezes a gente faz essas coisas horríveis para chegar, e outras vezes não, são muito simples. Mas é importante saber o seguinte, que essa fase da incubação, para que a iluminação pinte, não precisa ser uma fase longa. Pode até ser, pode ser anos. Chico Buarque diz que leva às vezes meses para fazer uma música. Meses para fazer.
E outras vezes não. Na época que ele fazia essa noite se improvisa, ele inventava ali na hora. Então tudo depende. Então pode ser que dentro do próprio do seu ritual, que seja tomar um cafezinho, você já sintonize para chegar à ideia. Ou não. Então nós vamos ver agora o que a gente faz depois com essa ideia. Até a próxima.